Bom, então, esse projeto, o 1111, ele é um projeto que exigiu muito da minha coragem de sair do que eu domino, que é a fotografia, e seguir um chamado de levar uma experiência que eu vivi e algo que tenha acontecido transformador na minha vida para as outras pessoas. Então, eu sei que muita gente que vir aqui esse vídeo no YouTube ou ficar sabendo do projeto 1111, provavelmente vão esperar que eu esteja falando de fotografia. Mas o projeto 1111, ele é um projeto para mostrar para vocês que vocês têm algo além do que muitas vezes a gente viveu colocado na nossa cabeça, tanto pela nossa família, quanto pela sociedade, pela nossa profissão, por todos os scripts que foram criados para nós e que muitas vezes a gente não ouviu o nosso próprio script. O termo 1111, ele começou a aparecer para mim no começo da pandemia. E eu comecei a ver em todos os relógios, eu via 1111. E aquilo começou a me dar uma loucura, porque foi o começo, quando eu saí da fotografia pura e simples, que eu comecei a trabalhar com a parte digital. Quando eu abri o meu canal do YouTube, quando eu comecei a ensinar, começou a acontecer isso. E eu achava aquilo bizarro, porque eu olhava em todos os relógios e aparecia 11h11. Inclusive, no meio das minhas reuniões, quando eu dava um print de tela para poder salvar o material, estava lá exatamente 11h11. Eu fui pesquisar o que, que significava 11h11. E eu encontrei na internet o seguinte termo. Inclusive, se você estiver vendo com frequência números repetidos no relógio, dá uma pesquisada. Pode ser que você acredite, pode ser que não, mas aquilo me fez tanto sentido, porque ele dizia, quando você vê 11h11 frequentemente no relógio, significa que você está finalmente alinhado com o seu propósito. E aquilo me chamou muita atenção. E ficou na minha cabeça. Então, por isso, o nome desse projeto é 1111, porque através dele, e depois, 2, 3 anos depois que eu já tinha começado, né, o meu canal do YouTube, é que eu finalmente entendi qual que era o meu propósito, que vai além da fotografia. E eu quero, através desse projeto, trazer sabedoria vertical, quer dizer, a sabedoria divina, e fazer com que vocês consigam olhar de um outro olhar, né, com um outro olhar para as palavras, para o que eu tenho estudado na Bíblia, e que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com todo o meu histórico de vida como uma pessoa que foi criada no meio espírita, foi batizada na Igreja Católica, fez a primeira comunhão na Igreja Católica e depois foi batizada de novo na Igreja Evangélica e ficou 4 anos praticamente dentro da Igreja Evangélica e largou tudo isso porque nada disso fazia sentido no meu coração. E hoje eu reencontrei Deus de uma outra forma. Então eu quero, através desse projeto, levar um pouco dessa visão para ajudar vocês, de alguma forma, a encontrar o que eu encontrei. Então, eu estou dando essa introdução porque esse é o nosso primeiro encontro. Pode ser que tenha gente que vai ficar decepcionada comigo, pode ser que tenha gente que vai achar que eu estou ficando doido, mas as coisas começaram a vir para mim de uma forma muito intensa depois de um episódio que aconteceu no ano passado. Então, primeira coisa, hoje, o primeiro objetivo é que eu possa passar para vocês a mensagem que chegou para mim, e não vai assim, tipo, ah, meu Deus, veio dos céus. Não, eu pedi uma mensagem para que a gente trouxesse, para que a gente falasse sobre essa palavra, mas também para mostrar para vocês como que eu consegui conectar a Deus de uma forma totalmente diferente, como isso tem virado a minha vida. Quem sabe para vocês também faça sentido, porque do mesmo jeito que eu estava buscando, e ninguém nunca tinha me dado uma diretriz como eu tive, quem sabe para você também pode estar acontecendo. Então, se fizer sentido para você, se você quiser compartilhar essa mensagem ou esse vídeo para ficar no YouTube, é uma forma da gente levar para mais pessoas algo que provavelmente tem alguém precisando e não sabe nem por onde começar. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês eu vou dar umas paradas, tá, gente, de vez em quando, porque eu quero que tudo saia do meu coração, que não venha nada do meu racional aqui, porque esse projeto é algo que está há muito tempo guardado para que ele comece.
Então, eu quero primeiro falar para vocês o seguinte, como que foi essa experiência e como que eu recomendo para vocês, eu não recomendo, mas como eu vivi e como eu aprendi, que fez toda a diferença. E aí, quero contar para vocês, para que vocês talvez possam viver o mesmo processo. Durante muito tempo, com essa história de viver dentro do mundo espírita, eu acreditei que o meu contato com Deus era através da espiritualidade. E depois na igreja evangélica, eu conheci um Deus diferente, mas um Deus que eu não entendia. Então, eu abria a Bíblia e eu não fazia a menor ideia do que estava escrito ali. Eu via um Deus raivoso, que depois veio Jesus Cristo e tudo mudou, mas eu não conseguia entrar naquilo, aquilo era intransponível. E eu percebi agora que o que faltava para mim era não estar olhando com os olhos, e sim estar olhando com o espírito. E desde que eu comecei nesse processo de oração e de conversa, eu comecei a ter uma outra visão, um outro entendimento. E é muito interessante, porque eu ouvi falar, durante toda essa minha busca, né, desde setembro do ano passado, que tudo que você viveu na vida, tudo que você construiu na vida, estava alinhado com um propósito. Pode ter gente que acredita, pode ter gente que não, tá? Eu vou deixar a vocês, é o livre-arbítrio tá aí para isso. O que fizer sentido para vocês, vocês absorvam. O que não fizer, vocês podem ir atrás e buscar outras fontes que vocês sintam mais à vontade. E tudo que você vivenciou foi te preparando, que é o repertório, né? Foi te preparando para o que você precisava viver. Só que muitas vezes a gente vai dando cabeçada. E uma das coisas que eu aprendi foi que eu precisava lutar, eu precisava ser forte. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, então eu precisava lutar, eu precisava ir atrás, precisava ser uma excelente profissional, ser uma mãe, ter dinheiro, fazer sucesso, ter uma carreira sólida. E eu corri atrás disso o tempo inteiro com meus próprios braços. E aí, o que que acontecia? Não, eu fazia um processo inverso do que eu descobri que eu tinha que fazer. Eu lutava com meus próprios braços, eu corria, fazia para ser meu mérito tudo que eu construía e tudo que eu ia atrás. E ao mesmo tempo, eu não ouvia. Eu deixava lá a questão espiritual, a minha questão, minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus ficava cada vez mais distante. Quando eu percebi que esse processo invertido faz toda a diferença na sua vida, foi aí que a coisa começou a acontecer comigo. Então, eu até recomendo, se vocês sentirem vontade, um livro que não é uma pessoa que eu acredito na forma dele seguir, tá? Acho que ele é uma pessoa com muitos dogmas. Mas tem um livro chamado Poder do Século, que é justamente falando da descoberta da espiritualidade. E foi através desse livro que eu comecei a entender como que eu poderia, dentro da minha casa, comigo mesmo, ter Deus dentro da minha vida. Então, esse livro foi um livro que veio para mim para que eu abrisse portas dentro do meu coração, mas não é um dogma. E muito pelo contrário, eu não estou aqui para mostrar a vocês como seguir dogmas, como seguir religiões. Estou aqui para compartilhar com vocês uma outra visão, a minha própria experiência e botar um pé, né, nessa água que eu nunca coloquei, nesse rio que eu nunca coloquei e que eu fui convidada a colocar. Então, quando eu tive essa experiência de começar todos os dias a conversar com Deus de uma forma totalmente diferente do que me ensinaram, as coisas começaram a ser reveladas, inclusive o meu próprio propósito. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu chamei de 11 e 11 esse projeto. Tá? Foi uma introdução para que vocês pudessem entender um pouco de onde tudo veio. Como que eu fiz, e eu acho que esse primeiro encontro, o objetivo dele é dar algumas diretrizes para que nos próximos encontros a gente foque cada vez mais na mensagem que venha para nós, tá? Então, como que eu faço todos os dias de manhã? Porque eu acho que esse foi onde foi a maior diferença. Eu fui criada a rezar o Pai Nosso. Ou depois que eu estava. Aqui a câmera está com um pouquinho. Minha câmera está com dificuldade de focar, mas eu acho que agora vai melhorar, porque eu estou me mexendo muito. Eu fui criada
Desde sempre eu rezo o Pai Nosso. Eu não sei quantos de vocês aqui fazem a oração só pelo Pai Nosso, muitas vezes, né? Ave Maria, o Pai Nosso, e depois, no meu mundo, né, na minha família espírita, a gente fazer orações para os guias espirituais, né, em nome dos nossos guias espirituais. Quer dizer, nunca eu falei com Deus diretamente, de uma forma eu e ele. Então, o que que eu descobri, e pode ser ridículo para muitas pessoas, tipo assim, ah, meu Deus, é óbvio, pois é, mas provavelmente milhares de pessoas vivem dentro de uma igreja, vivem fazendo o que todo mundo ensinou eles a fazerem, sem nenhuma orientação, sem nenhuma outra perspectiva, muitas vezes por medo de fazer diferente e estar fazendo errado diante dos olhos de Deus. Então, eu estou começando com essa pequena introdução justamente para mostrar, porque esse vídeo eu quero que ele fique aberto, porque pode ser, gente, que alguém lá longe esteja sem ter essa luz, como eu fiquei muitos anos longe de Deus, sem ter essa luz. E o que que eu fazia? Antes de mais nada, eu queria agradecer, gente, ao voto de confiança de vocês estarem aqui, já somos 6 pessoas, uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou falando, né? Eu sou fotógrafa e, de repente, estou aqui para compartilhar uma experiência totalmente fora do meu âmbito profissional e fiquei muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Bom, então, qual é a forma que eu aprendi e que eu faço todos os dias pela manhã? Primeiro ponto, antes de mais nada, eu aprendi a criar uma atmosfera, coisa que eu não fazia antes. Então, eu preparei, olha só, tá? Cada um faz o seu jeito, tá? Tô dizendo como eu aprendi e como eu tenho feito. Todos os dias de manhã eu começo criando um momento com uma atmosfera através de músicas. E aí eu vou falar que entra o que eu estava dizendo do repertório, né? Como eu sou ex-mulher de músico, eu infelizmente não consigo gostar muito, meus ouvidos não conseguem gostar muito das músicas que eu ouço cristãs brasileiras. Eu peço até desculpa para as pessoas, mas eu acabo preferindo as músicas que são em inglês. Se vocês quiserem, eu compartilho depois para vocês a minha playlist. Mas eu incentivo vocês a fazerem uma, porque músicas que tocam vocês, músicas que a mensagem faça sentido para vocês prepararem uma playlist. Por quê? A música, assim como qualquer palavra que você fale, tem uma frequência. Né? Na física quântica está mais do que provado isso. Tudo é frequência. Qual que é o nosso objetivo com essa oração pela manhã? Elevarmos a frequência. Então, quando você coloca uma música, que as palavras que ela diz através da música, da letra da música, estão numa frequência superior, você começa a vibrar e alinhar a sua frequência do seu espírito com essa música, até que você, quando você vai fazer a sua oração, quando você vai conversar com Deus, você está com uma outra predisposição. E por que que a gente fala, eu falo da questão da frequência? Eu venho muito desse estudo, né, de física quântica, de energia. Quem me conhece, quem já é meu aluno, sabe que eu tenho muito desse lado. E faz muito sentido, gente, porque a primeira coisa que eu percebi que eu precisava fazer, antes mesmo de ter esse encontro profundo com Deus, foi mudar a atmosfera de onde eu vivia. Foi me afastar de muitas pessoas, afastar de muitos hábitos que eu tinha, porque isso eu fui percebendo que foi baixando a minha frequência. Então, eu começo amanhã com essa música. Você pode ouvir uma, duas, três, até que você sinta que você está pleno. No começo, eu precisava ouvir várias músicas, porque eu estava no começo, eu estava elevando a minha frequência. Com o tempo, hoje, muitas vezes, eu só coloco a música bem baixinho de fundo para entrar no clima e eu já começo a minha oração. Então, é um processo. Tudo na nossa vida é um aprendizado, né? Então, a gente vai aprendendo, inclusive, a criar nossa intimidade com Deus. E quando eu faço a minha oração, eu tenho, eu tenho 3 pontos. Varia um pouco de dia para dia, mas eu não te recomendo. Eu não quero usar essa palavra porque eu não quero que seja eu, tá? Falando, mas eu quero compartilhar com você os 3 pontos que normalmente eu faço. Então, o primeiro, eu crio atmosfera. O segundo, eu entrego
e me conecto a Deus. Essa é a parte mais importante. E eu comecei por um outro caminho. Eu comecei, como eu tinha uma visão de Deus muito do medo, né, daquele Deus bravo, nervoso, que era o Deus da Bíblia, que eu lia, o que que eu fiz? Eu comecei a conversar com Jesus, porque dá aquela sensação mais próxima para o nosso coração. Então, eu comecei a conversar com Jesus. E depois, na Bíblia, eu comecei a ler, não, você nunca chegará ao Pai que não seja por mim, né? Jesus é o caminho. Então, eu acredito que você começando a falar com Jesus, ao invés de primeiro começar a falar com Deus, você vai trazendo essa significância para a sua vida. Hoje eu falo com Jesus como um grande amigo, como um irmão, inclusive eu me sinto adotada, já que ele é o primogênito. Ele era o unigênito e virou, né, se tornou o primogênito depois da crucificação. Então, hoje eu vejo Jesus como meu irmão, já que ele é filho de Deus, ele é o primogênito, e eu como filha de Deus. Então, eu trato Jesus como como se fosse meu irmão mais velho. Então, eu criei uma intimidade com ele. Mas no começo eu não tinha isso. Eu conversava com ele como se ele fosse assim, tipo, cara, ele tem o canal, então deixa eu ir por ele. E aí eu pedia para que ele se conectasse e ele fizesse esse, essa presença, né, na minha vida. Então, primeiro eu me entregava, eu pedia para que ele guiasse a minha vida, para que ele guiasse o meu espírito, porque eu, sozinha, não estava dando conta. E isso, gente, aconteceu só quando eu me lasquei, quando eu quebrei a parte mais dura do meu ego, que foi aquela coisa que eu fui criada para construir, né? Da minha estrutura profissional, de ser uma profissional bem-sucedida, de ter dinheiro, de ter uma posição, de ser conhecida entre os meus amigos como uma mulher chique, poderosa. Quando isso quebrou e eu decidi não recorrer a ninguém, foi ali nessa brecha que eu permiti que ele entrasse. Então, muitas vezes, você só vai ter essa experiência quando você se quebrar. Inclusive, uma das músicas dessa playlist que foi onde a coisa foi tocando, eu acho que foi uma brecha, e aí as coisas foram alargando, né? Fui permitindo que fosse alargada. E essa música, ela fala justamente ela chama Gracefully Broken, quer dizer, graciosamente quebrado. Porque muitas vezes você precisa quebrar para você desconstruir para que seja construído de novo. E eles falam, eu já vi várias passagens falando que Jesus não constrói em cima de nada que já está construído. Ele primeiro desconstrói para construir de novo. Então, muitas vezes, a gente precisa passar por vários processos na nossa vida muito dolorosos, muito difíceis, para que a gente se quebre. E nesse quebrar, ele tem espaço para entrar. Quando a gente tem muito do ego, e é interessante que a mensagem de hoje foi justamente falando sobre essas imagens, né? Tem tudo a ver com o que eu vivenciei. Então, quando você quebra e você pede para que ele tome conta, tipo, olha, eu não dou conta mais, assume. É como se você estivesse pegando, entre aspas, né, sua empresa, falando, olha, eu não dou conta, toma que você vai ser o presidente a partir de agora. E quando você faz isso e você renova diariamente, você está diariamente entregando, né, e renovando a sua fé. E tirando você do comando, as coisas começam a acontecer, porque você para de usar o teu braço e começa a usar a luz que vem dele, né? Tudo que tinha que acontecer, como se fosse realmente uma canalização que vem de Deus para você. E aí, se vocês acreditam como eu, em toda essa questão, né, da física quântica, todos os preceitos da energia, de que todos somos uma única energia vibrando de formas diferentes, com densidades diferentes, isso vai fazer sentido para você como fez para mim. Porque se você está criando uma barreira emocional, mental, racional, seja lá o que for, você impede e essa canalização de energia chega até você, como se você estivesse botando um isolante ali no seu para-raio. Então, quando você tira isso, você abre essa brecha, você abre o canal de energia para vir até você, tudo que tinha que ter vindo que você estava bloqueando, através do seu ego, dos seus medos, dos dogmas e muitas coisas. Então, quando você faz essa entrega, e tem que ser de verdade, você vai sentir a hora que vai acontecer. Eu fiz várias vezes, até que um dia aconteceu de uma forma muito, muito absurda, e foi dali que, puf, ele conseguiu romper o finalzinho que tinha que romper. E por último, a última parte, né, da minha oração diária é pedir, e aí eu peço em
em nome do Espírito Santo, né? Eu peço para que o Espírito Santo, que é o vento, né? Na Bíblia fala que que Jesus é água viva, que lava, e o Espírito Santo é o vento que sopra. Então, o Espírito Santo vem como uma luz, sopre para fora, limpe tudo que precisa ser limpo, quebre tudo que precisa ser quebrado, afaste tudo que precisa ser afastado. E, inclusive, que afaste todas as energias negativas, todos os espíritos de baixa vibração. Esse é o termo que eu uso, você pode usar o termo que você quiser. Então, todos os espíritos de baixa vibração, todas as energias negativas, todos os pensamentos ruins, tudo que te afasta do seu propósito, do seu caminho, que seja limpo, quebrado, inclusive que está dentro de você. Então, essas 3 etapas, gente, foi onde eu fui abrindo brechas no meu coração para que essa presença divina fizesse parte de mim, governasse a minha vida através dessa luz que começa a se canalizar através de mim, e eu pedi que foi quebrado. Tudo que precisasse ser quebrado fosse quebrado, tudo que precisasse ser limpo fosse limpo, e aí as coisas começaram a desanuviar. Então, muito do ego começou a se desfazer, coisas que faziam sentido para mim perderam sentido, amizades começaram a não fazer mais sentido. Não que eram pessoas ruins, mas que eram pessoas que me seguravam numa vibração mais baixa. Não sei se vocês já passaram por isso, não sei se vocês já tiveram no momento da vida de vocês em que uma coisa começou a dar errado. Você estava num momento, aquele ali começou a dar errado, e daqui a pouco veio uma avalanche de problemas. Se não aconteceu com você, já deve ter acontecido com alguém da sua vida. Que você acontece alguma coisa, alguma mudança na sua vida, e dali, eu tenho amigos, inclusive pessoas da minha família, que são uma avalanche de problemas diariamente. Eu estou incomodada com a falta de foco, fotógrafo é fogo, né? A primeira coisa que incomoda é o foco, aí eu olho para lá e eu vejo o foco. Não sei se vocês, alguém aqui já passou por isso, ou já viveu essa avalanche de problemas, ou está vivendo. Eu vou compartilhar com vocês só uma coisa, como as coisas acontecem do jeito certo na vida da gente. Muitas vezes a gente fica pedindo para Deus, tira isso da minha vida, não quero isso. E muitas vezes está acontecendo para te quebrar. Pensa que cada coisa dessa que às vezes acontece, existem 2 pontos. Existem coisas que te quebram para você se aproximar de Deus, abrir uma brecha para te aproximar de Deus. Existem coisas que te quebram porque você está insistindo em ir pelo caminho errado. Né? A gente tem um livre-arbítrio. E um tempo atrás, quando eu abri uma outra empresa, que não era da fotografia, eu precisei de ir para um espaço maior, era uma fábrica de brownies, eu precisei de um espaço maior e eu tive uma escolha. Ou eu ia alugar uma fábrica separada do meu apartamento, ou eu ia alugar o meu apartamento e ir para uma casa onde eu pudesse deixar ali uma casa grande, onde tivesse ter um espaço do estúdio, um espaço da cozinha, e embaixo era a minha casa. E foi o que eu fiz. Só que essa casa era incrível, linda, alto padrão, luxo, banheiro de hidromassagem, porcelanato, quanto é lá, 250 metros quadrados, 2 andares, linda. Só que ela fica num bairro extremamente pobre, numa rua extremamente pobre, em Brasília. Não é aquele extremamente pobre, desculpa. O bairro é um bairro bom, muito bom. Só que a rua em que ela foi construída era uma rua com pessoas muito pobres, muito humildes. Tinha casa ali que não tinha nem pintura, era meio que só no tijolo, porque era um terreno que foi da época que Brasília foi construída. Né? É um bairro que quem conhece Brasília é no Núcleo Bandeirante. Então foi onde as primeiras pessoas vieram para Brasília, ficaram lá. Então os terrenos que foram dados naquela época foram dados ridiculamente baratos, né, para as pessoas se mudarem para cá. E algumas venderam e as pessoas que compraram hoje compraram bem caro e conseguem construir uma boa casa, só que tem outras pessoas que não, que vivem lá quase numa miséria, só que se elas saírem de lá, elas não têm nem dinheiro para comprar em outro lugar, não querem sair, que é perto da cidade, mas elas não têm condições. E eu fiquei naquela casa 3 anos. E eu sentia uma energia tão ruim, uma energia que eu acho, hoje, olhando de fora, pode ter sido um olhar de inveja, que eu acho que tem uma força muito grande, pode ter sido simplesmente porque Deus precisava me tirar de lá e as coisas começaram a acontecer, ou que eu abri brechas que eu não deveria ter aberto.
Só sei que naquele ambiente, em 3 anos, eu tive 5 crises de enxaqueca, de parar no hospital. Eu quebrei o meu calcanhar, meu filho quebrou a clavícula. Eu tive uma lesão no ombro, que eu parei, inclusive, de fazer exercício físico desde então, por causa da lesão. Eu tive uma inundação na minha casa poucos meses antes de ir embora. Caiu um saco plástico na calha durante uma tempestade, o vento caiu, tampou a calha. A gente estava pintando a casa para entregar para ir embora. O teto choveu, literalmente choveu, porque entrou dentro da laje e não tinha para onde escoar. E aí começou a entrar pela uma rachadura, aí a brecha, né? Começou a entrar por uma rachadura, caiu a minha casa de cima, que é uma, eu acho que só a sala tinha aí uns 70 metros quadrados. Era alagada, chuva. E a gente passou ali 5 horas tentando tirar, até que a gente entendeu o que que era e começamos a ir lá para cima. Então, fora isso, eu tive cliente, que era um dos meus melhores clientes, que não me pagou, mesmo um contrato e tudo mais. Sofri um golpe do meu antigo parceiro de trabalho, me deixou uma dívida enorme. E pensa em tudo que acontecia de caótico aconteceu enquanto eu estava lá. Quando eu disse basta e saí daquele ambiente, daquela frequência e voltei para minha casa, eu nunca mais fiquei doente. Meu filho nunca mais ficou doente. Tudo que eu botei a mão começou a dar certo. Teve altos e baixos, como tudo na nossa vida tem altos e baixos, mas tudo foi para uma outra atmosfera. E o mais importante para mim foi essa. Eu comecei a me cercar de pessoas com uma outra atmosfera, comecei a frequentar lugares com uma outra atmosfera. E isso tem a ver, por que eu estou contando isso? Para que vocês possam entender que, às vezes, o ambiente que a gente está, as palavras que a gente fala, as pessoas que a gente convive, podem baixar a nossa frequência. Então, o primeiro passo que eu dei foi mudar do ambiente que eu estava, porque não adiantava. Talvez se eu estivesse lá fazendo tudo que eu faço hoje, talvez a minha energia, a energia que vinha de fora, fosse mais forte. E aí eu não conseguisse nem mudar. Então, a primeira coisa, eu mudei o ambiente. Depois de mudar o ambiente, eu comecei a me conectar com outros hábitos, com outras pessoas. Para quando agora, no ano passado, eu acho que foi a última ruptura, entendeu? A minha sensação que eu tenho é que foi rompendo vários processos. Tem gente que vive isso mais cedo, tem gente que vive mais tarde. Eu, infelizmente, vivi mais tarde. Talvez eu precisasse me preparar de uma outra forma para viver o que eu estou vivendo agora. Mas quando foi aquele golpe de misericórdia do que aconteceu no ano passado, eu falei, beleza, agora rompeu. Agora abriu as comportas e aí veio tudo. Então, essa atmosfera que eu crio todos os dias de manhã é como se fosse esse. É como se eu estivesse renovando as energias. A gente não carrega o nosso celular todos os dias, então é isso que eu faço todos os dias de manhã. Eu recarrego a minha energia, só que me conectando com Deus, trazendo Jesus. E aí a minha crença tem sido em Jesus e muito forte. Eu tenho grandes amigos que não acreditam em Jesus, tenho amigos budistas, mas essa é a minha crença, é a crença que eu vou trazer para vocês. Então, Jesus agora é dono total, absoluto do meu coração. Eu não faço nada que não seja pedindo a orientação dele, pedindo para que ele me guie. E o mais interessante, gente, quando você começar a fazer esse processo de limpeza diária, que para mim isso é uma limpeza, né? Você entra na frequência, você se conecta à sabedoria vertical, se entrega a Jesus, a Deus, o teu governo, o teu espírito. Depois você afasta tudo que tem de ruim, limpa tudo que tem de ruim. Pronto, estou pronto para começar. Então, quando você faz tudo isso, você faz com que você diariamente consiga estar antenado com o que está acontecendo. Tanto que a primeira coisa que talvez vocês vão vivenciar, quem já não faz isso, é você começar a ficar atento, porque as coisas você começa a ter uma clareza de tudo que está acontecendo ao seu redor. Uma sensibilidade, uma intuição que começa a viver diário. Tanto que tem coisas que você faz 2 minutos depois, ou quase que 2 segundos depois, você já fala, vacilei. Porque a gente é ser humano, nós somos dualidade. Então, vão ter momentos na vida de vocês que vocês vão escorregar. Mas o mais importante, tem gente que escorrega todo dia, toda hora,
e nem percebe. E quando você tem essa conexão, aos poucos, esses momentos vão ficando cada vez mais raros e o mais importante, você vai começando a ter consciência disso. E quando você faz, você imediatamente pede perdão e redime. Então, quer ver um exemplo? Eu sou uma pessoa, sempre fui, daquela assim, que às vezes eu não tenho, mas eu dou para quem precisa. Então, gente na rua, família, amigos, eu sempre fui uma pessoa que sempre doei muito. E ontem teve um caso de um rapaz que eu estava com uma pressa, entrei na farmácia e me pediu uma lata de leite. Não sei se acontece aí na cidade de vocês, mas é muito comum o pessoal pedir leite para vender e comprar drogas. E não me soou muito verdadeiro o que ele estava pedindo. Eu me entrei na farmácia rapidinho, nem comprei, nem encontrei o que eu ia comprar. E saí, falei com ele, olha, eu vou deixar para uma próxima. E ele falou, não, mas é porque minha filha, não sei o que. Eu falei, eu tô com pressa, vou deixar na próxima. Aí eu falei, olha, eu tenho só umas moedas aqui, você quer? Aí dei umas moedas para ele. Só que eu cheguei em casa e falei, não cabia a mim julgar. Não cabia a mim julgar. Eu fiz errado. Se ele apareceu na minha frente e eu tenho condições de ajudar, por que eu não vou ajudar? Mesmo que ele escolha o caminho errado, é ele com Deus. A minha parte eu tinha que ter feito. Então, o que que eu fiz? Cheguei depois, fiz uma oração, pedi a Deus perdão por ter julgado, perdão por não ter feito o que estava ao meu alcance. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou redimir 4 vezes mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar 4 vezes mais o que foi me pedido da próxima vez, ou eu vou distribuir para 4 pessoas o que eu deveria ter dado para uma. Então, isso dentro de mim faz sentido. E quando eu falei que eu ia fazer isso, eu acalmei meu coração. É como se eu tivesse um, opa, peraí, deixa eu voltar para a frequência, porque eu fui uma pessoa com uma frequência errada. Então, esse processo, gente, que eu quis começar falando sobre ele com vocês, é um processo que é aonde a chave virou para mim. Aonde tudo começou e o processo, e o projeto 1111, ele vem daí. Vem dessa oração, dessa conversa diária, dessa limpeza diária. E que todas as vezes nos próximos encontros, eu quero que seja partindo desse pressuposto, né? Que você primeiro vá se conectar a Deus, vá entregar a Ele o governo da sua vida, para que você possa seguir ali, sabendo que você está indo, não pelo seu braço, mas sabendo que você está indo seguindo a sabedoria vertical. E que você limpe tudo que tem aí de sujeira na sua vida, para que você possa estar atento quando vier algo que não seja dele, e aí o seu radar vai te dizer. Fez sentido isso para vocês de alguma forma? Alguém aqui já tinha passado por alguma experiência assim? Se vocês quiserem levantar a mão ou falar aqui no chat. Eu não quero que isso seja uma palestra, tá? Eu quero que seja um momento para a gente compartilhar e para que eu possa trazer para vocês experiência. Eu estou aqui e eu vou abrir para vocês, não sei se eu vou deixar isso no YouTube, tá? Talvez eu possa esse pedaço, porque eu não sei se ainda é o momento. Mas nesse momento, nessa jornada, uma das coisas que vinha muito no meu coração era entender se o que eu estou fazendo fazia sentido ou se eu estava seguindo simplesmente o meu ego. Porque é muito delicado, gente, a posição que eu vivo, que é estar ali todos os dias na frente da câmera, tendo pessoas me seguindo, tendo pessoas agradecendo para mim, né, por mensagem, por áudio, por comentários nos meus vídeos, dizendo, ah, você mudou minha vida, eu sou grata a você, não, sabe, você entrou na minha vida e todo mundo, sabe? É muito difícil você passar por isso e você manter a humildade. E eu peço a Deus todos os dias para que eu mantenha a humildade. Eu tenho relativamente até poucos seguidores dentro dos padrões de internet que a gente vê. Mas eu sei o vínculo e a presença que eu tenho na vida de muitas dessas pessoas. Então, eu sempre perguntava: eu estou fazendo isso porque realmente é o meu propósito? Ou porque eu estou sendo alimentada, né, nutrida por essa atenção, por esse resultado que eu estou causando na vida das pessoas, ou por uma questão financeira de eu estar ali tendo mais pessoas entrando nos meus cursos, nos meus projetos. Então, assim, eu queria o tempo inteiro estar antenada para que isso nunca, em momento algum, subisse à minha cabeça. E
eu vivia pedindo para Deus, me mostre meu propósito. É isso que eu tenho que fazer, é isso que o Senhor quer para mim. E eu li um livro, e eu até falei com vocês que eu ia passar esse nome desse livro, tá no meu projeto da Mágica do Freestyle. Eu esqueci, eu preciso lembrar o nome dele e falar, porque eu acho que o título dele é tão desses títulos de autoajuda que me bloqueou, eu acho que é o nome dele. Só sei que eu fiz o que ela falava para fazer. Fui dormir, antes de dormir, eu pedi para me mostrar o propósito, fiz uma oração, pedi para me mostrar o propósito. Acordei e pedi de novo. E como eu já estava falando sobre isso há muito tempo, minhas orações, nesse momento em que eu pedi, mas eu pedi assim, como dizia, né, antigamente, de com força. E aí foi uma oração, e eu sinto que quando eu me conecto, quando eu sinto que eu estou conectada, eu começo a chorar. Por isso que eu chorei naquela live que eu fiz ontem, anteontem. Porque eu sinto toda vez que eu estou conectada, que eu estou ali representando exatamente a mensagem que eu tenho que receber, eu começo a chorar. E depois eu fui ver na Bíblia que as lágrimas são exatamente isso. São um canal, né, tipo uma manifestação física, né, dessa parte espiritual. E quando eu acabei minha oração, fui tomar café da manhã, como eu faço todos os dias, né? Aquele momento que eu tiro para estar ali em comunhão. E na hora do meu café da manhã, veio. E veio de uma forma que eu só posso mostrar. Assim, a metáfora que eu achei para falar para vocês é: vocês já pegaram uma boia, quando vocês eram criança, seguraram debaixo da piscina, bem fundo, e soltaram? E aí aquela boia está lá embaixo, às vezes você não está nem vendo. Quando você solta, ela vem, tem uma explosão, joga água para tudo quanto é lado, aparece do nada. Foi assim que veio. E aí veio, e no que veio, eu comecei a cair em prantos. Foi uma coisa assim bizarra. Então, assim, não tem ninguém que diga para mim: ah, isso aí foi coisa da sua cabeça. Ah, não, eu não acredito. Problema seu, que eu não acredito, porque eu sei o que eu vivi. E eu chorando, eu falei: mas senhor, eu não sou nem religiosa, eu nunca frequentei igreja, eu não sou nem casada, como é que eu vou dar o exemplo, né, do que você fala para mim na palavra? E aí veio, por isso mesmo. Eu falei: falou, valeu, tá bem, né? Então, eu resolvi dar um primeiro passo, que foi começar a criar esse projeto para poder levar a vocês o que eu tenho vivenciado, a palavra, e também trazer como que eu tenho usado isso na vida profissional, pessoal, para que vocês possam trazer cada vez mais isso para o dia a dia. Porque eu sentia que me faltava muito. Eu orava, fazia todo esse processo, só que eu estava sozinha. E eu olhava para o lado, e ninguém que me cerca, ninguém da minha família, ninguém que eu conheço, vivia a mesma experiência que eu. E eu não tinha ninguém para compartilhar. Eu não tinha ninguém para vibrar comigo na mesma vibração, muito pelo contrário. Meus dois filhos diziam que eu não acreditava em Deus. Então, eu falei, cara, eu preciso buscar isso na internet. Foi aí que eu busquei na internet pessoas que eu sinto que hoje me ajudam muito. Eu estou ali conectada porque eu sinto que eu preciso vibrar junto com outras pessoas. E é por isso que eu resolvi criar esse projeto. Porque muitas vezes, dentro do coração de vocês, conforme vocês forem fazendo essas orações, conforme isso aqui for entrando para vocês, vão sentir talvez sozinhos, sentindo que vocês precisam compartilhar com vocês, com outras pessoas, e não tem ninguém do lado. Então, essa frequência pode ir baixando. Então, esse projeto vai ser para isso, para a gente ter esses dois encontros semanais. Pode ser que eles cresçam, sejam maiores, mais gente. Pode ser que eu saia do Zoom, que eu vá até abrir para o YouTube, porque eu tenho um limite aqui no Zoom de pessoas, mas que a gente possa saber que a gente tem um momento, pelo menos 2 vezes por semana, por enquanto, em que a gente vai estar junto, vibrando na mesma energia, falando a mesma coisa e ouvindo a palavra com o coração aberto. Então, essa foi a primeira etapa que eu precisava falar com vocês sobre o porquê desse processo, o que me levou até chegar aqui. E agora eu quero eu queria abrir com vocês a palavra que veio para mim, para esse momento, e a gente poder receber a mensagem,
entender como isso pode mudar o nosso dia e, através dessa palavra, a gente refletir de como que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Cadê? Que fica mais fácil, né? Para vocês verem aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, que aí não atrapalha quem estiver vendo. Então, olha só. A mensagem que saiu hoje é Jeremias 10. E eu acredito que esse trechinho aqui, do 1 ao 6, é a mensagem que a gente precisa ouvir. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. E assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra da mão do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro os enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não fazem mal, nem tampouco podem fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. E o que me veio com essa palavra? Existem duas leituras aqui. Deixa eu fechar aqui, só para a gente tirar essa aba aqui. Só um pouquinho. Veio duas leituras aqui. A primeira é tudo que está aqui, gente, na palavra, a gente tem que entender que foram escritas as pessoas de 2000, dependendo do momento bíblico, 4.000 anos atrás. Então, eles foram aplicados ao que era naquela época. Só que a palavra ela tem tanta força e ele é tão atemporal que ela se aplica aos dias de hoje. Então, a gente não pode ser literal ao que está sendo dito aqui, e sim a gente ler pedindo entendimento, pedindo que o nosso espírito conecte-se à sabedoria vertical, para que a gente possa ter o entendimento e o discernimento do que está sendo dito na palavra. E aí é que você começa a fazer sentido, e aí você começa a ouvir com os olhos, aliás, você começa a ler com os olhos do espírito. E aí você tem um outro entendimento. Então, o que veio aqui para mim, através dessa leitura, e que eu acho que está cada dia mais presente, são dois pontos. São os deuses que aqui ele falava. São da época do caminho do pagão. A minha Bíblia fala de outra forma. Então, ele fala aqui do caminho do pagão, que é a pessoa que não se batizou. E quem não se batizou? Pessoa que não aceitou Jesus. Não é o batismo puro e simples de água que ele faz na igreja, mas é o batismo de quem não aceitou Jesus como o seu guia, como o seu mestre, né? A pessoa que está ali para ser o governador da sua vida. Então ele fala que naquela época eles cortavam com machado, com a madeira, adornavam isso aqui culturalmente, né? Minha Bíblia é bem legal, eu comprei justamente para ter esse entendimento histórico. Eles adornavam com madeiras, eles usavam prata de Tarsis, na Espanha, e ouro de Ufaz, uns termos aí que eles, das cidades, né, que eles deviam usar da região, para adornar esses ídolos. E eles cultuavam esses ídolos de madeira e não a Deus. E o que ele fala aqui? Esses deuses são fincados, presos, porque eles não se movem. E Deus, ele está onipresente. Então, eles fazem essa analogia, que esse Deus de madeira, para eles, não vai te fazer mal, mas também não vai te fazer bem. Então, você está ali falando com a vaidade. Você está ali falando com um Deus adornado de ouro e pedras preciosas. Então, para mim, não só você está perdendo o seu tempo falando com Deus que não é Deus, como ainda pior, você está falando, dando atenção e energia para a vaidade. Muito mais do que a palavra de Deus, a essência de Deus, que ele sim
é que está em todos os lugares, ele sim é que vem para poder trazer tudo que você busca. E hoje nós fazemos de duas formas. A gente não faz os ídolos de, talvez algumas culturas, mas aqui na nossa cultura a gente não faz esses ídolos como se fazia naquela época. Mas a gente idolatra outras pessoas. A gente está no meio da internet, né, no meio digital, em que a gente está o tempo inteiro idolatrando os deuses adornados da aparência. Quantas mulheres, gente, quantas mulheres a gente olha, poderosas, ricas, com bolsa do Louis Vuitton, com aquela casa maravilhosa, com aquele rosto totalmente harmonizado, né? Fazendo toda aquele, como é que a gente chama? Aquela harmonização facial, aquele cabelo perfeito. E a gente endeusa aquilo ali, a gente busca naquilo ali. Os homens mais até, né? Hoje em dia existe uma enxurrada de pessoas vendendo estilo de vida na internet, mostrando aquilo ali, e nós endeusamos aquilo e buscamos aquilo acima de buscar o nosso verdadeiro propósito, a nossa essência. Então, pode ser que muitas pessoas tenham tudo aquilo porque foi realmente o propósito dela, ela se alinhou ao Espírito, ela se alinhou a Deus, ela se conectou, e Deus trouxe essa abundância para ela, porém, não como vaidade, mas como Deus fala, eu sou o dono de todas as coisas, e você, como filho de Deus, você tem direito e acesso a todas as outras coisas, né, a todas as coisas. Depois, em outros momentos, em outros encontros, eu quero falar mais sobre isso. Como isso foi difícil para mim entender, e eu sei que para nós mulheres é muito difícil também. Mas hoje eu quero focar um pouquinho nessa palavra. Como que a gente coloca muitas vezes no outro, adorna aquela pessoa, idolatra aquela pessoa, o que ela faz, o que ela tem, ao invés de acessar e conectar com Deus. E tem a ver um pouco com isso que eu acabei de falar do acesso. Porque se todos somos filhos de Deus, o direito que aquela pessoa tem é o mesmo direito que nós temos a partir do momento em que a gente acessa esse canal direto com ele. Então, esse trecho, eu acho que ele é totalmente atual, totalmente coerente com o momento que a gente está vivendo hoje. E a gente não tem colocado esse freio, esse filtro, na verdade. Pelo contrário, quantos de vocês, estamos só em mulheres agora, né? Ótimo. Quantos de vocês nunca se sentiram inferiores? Eu acho que a palavra é essa, inferiores, porque vocês viram no Instagram alguém que tem uma vida que você gostaria de viver, né? Que tem uma casa que você gostaria de ter, que tem um corpo que você gostaria de ter, que tem um resultado profissional, um dom da palavra. Eu já passei por isso, eu sei. Porque nós vivemos uma cultura que nos cobra muito isso. E a gente tem aquela busca eterna de querer mais, de fazer pelo nosso braço. E aí a gente se rala todo para poder ter aquilo ali, ou a gente passa o resto do dia se sentindo inferior porque a gente não tem aquilo ali. Em algum momento, eu sei que vocês passaram por isso, porque eu converso com muitas mulheres, eu sei que está aí no coração de muitas, mesmo que a gente não admita. Então, eu acho que tem muito dessa palavra, tem muito disso. A gente parar de colocar no outro, seja num padre, seja num pastor, seja na pessoa que a gente idolatra ali na internet, seja daquelas exemplos de vida, toda a nossa expectativa, ao invés de conectar com Deus, e Ele trazer isso para a gente acessar através dele. Então, o que eu falei que eu fazia, né, que era justamente o contrário que eu fiz durante a minha vida inteira. Eu não me conectava a Deus porque eu não me sentia merecedora, eu não conhecia esse caminho, eu achava que eu precisava ir através de um padre, de um pastor, de um médium, né, na época da minha vida espírita, e que eu não tinha, vamos dizer assim, hierarquia suficiente para conversar com Deus, para ter Jesus perto de mim. E aí, o que eu fazia? Bom, como eu não sou nobre o suficiente, como eu não estou à altura de ter essa intimidade com Deus, eu uso os meus intermediários e eu vou aqui ralar que nem uma condenada para ter tudo que aquelas pessoas têm. Então,
Quando eu entendi que era o contrário, foi aí que tudo explodiu. Então, hoje, eu abandonei, mas, gente, eu abandonei de um jeito que chega a ser sem graça. Chega a ser sem graça, porque eu falei, perdeu totalmente a importância do o estúdio que eu tenho. Eu dou valor, entenda a diferença. Eu dou valor, eu sou grata. Mas se hoje eu tivesse que me desfazer, se isso tirasse a minha vida, não ia fazer a menor diferença. E antes era uma coisa assim que, caraca, eu achava aquilo um grande lance. Eu ter uma empresa, eu ter um estúdio, eu ser uma fotógrafa com clientes, não sei o quê. Não é egóica, tá? Mas eu dava valor àquilo. E hoje eu tô tão entregue, tão conectada a algo maior, que eu sei que se Deus tirar isso da minha vida, é porque Ele quer me dar algo muito maior. Então, eu inverti os papéis. E é isso que eu te convido a fazer. Para de pensar no material que você quer. Abra mão disso. Esteja disposto, a parte mais importante, esteja disposto a abrir mão disso, caso Deus te peça, para que em troca você tenha toda essa conexão. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você disser, ó, daqui para trás, fui eu que fiz. E eu te entrego tudo se for preciso. Mas eu não abro mão da sua presença na vida, da sua presença na minha vida. Então, se a partir de hoje, se eu quiser levar tudo, pode levar. O que eu quero é o que tem daqui para frente, a partir dessa nossa aliança. E aí, quando você inverte esse papel, tudo que você viveu até então, claro, você vai ter gratidão, você fez, você construiu, mas o que vem dali para frente é que vai fazer sentido, que você vai estar alinhado. Então, essa palavra eu acho que vem muito com relação a isso, a esse descobrir que a gente muitas vezes esquece, muitas vezes a gente não dá a devida importância, porque a gente foi criado para idolatrar, para ter intermediários, para ter pessoas que vão dizer para a gente o que a gente tem que fazer. E aí, quando você entende que tem pessoas, sim, que elas vão te dizer através da sabedoria que elas têm de vida. Então, por exemplo, eu sou fotógrafa com muitos anos de profissão. Eu vou conseguir te ensinar as técnicas, eu vou te dar minha experiência como profissional, mas tudo que vier a realizar e acontecer na sua vida tem que estar vindo da sua conexão com Deus. E eu sei, gente, eu conheço gente. Já falei isso em algumas lives. Conheço muita gente que tem talento absurdo e não está conectado a Deus, e não consegue resultados, e não consegue ter sucesso na carreira como fotógrafo. Muitas vezes até abandona a vida como fotógrafo, porque não teve resultados. Por quê? Se muniu de uma bagagem, né, de uma estrutura, de ferramentas daqui, terrenas, que são importantes, claro, mas esqueceu de se munir das ferramentas que Deus tem para nós. Então, ela vai ali com aquela ferramenta, aquela armadura, achando que ela sozinha vai dar conta de lidar com todos os problemas e se lasca no meio do caminho. E nosso meio, e aí falando como fotógrafo, nosso meio é um meio muito ligado ao ego. Os fotógrafos têm muito desse lado egóico. E eu enfrento isso diariamente. É por isso, inclusive, que eu sou tão contra essa questão de valorizar, de endeusar equipamentos, lentes e câmeras e a luz de não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Quando você começa a colocar tudo isso, essas ferramentas, acima do seu talento, acima do seu olhar, acima da sua criatividade, do seu repertório, você tira a importância do que Deus está trazendo para você, dos talentos que Deus colocou em você, e começa a colocar a, vamos dizer assim, a sua obra, o que você vai realizar no equipamento. O equipamento tem que ser a ferramenta para executar o que você precisa executar, é igual um carro. Você vai fazer uma corrida de carro, diferente você pegar um carro de passeio e você pegar um carro de corrida, claro. Mas se você achar que você só vai ser um excelente piloto porque você tem um carro de corrida, aí você está lascado. Então é a mesma coisa. Você está ali fazendo né, usando as ferramentas, usando as técnicas, usando os equipamentos e achar que aquilo ali é o que está te fazendo ter sucesso,
mais cedo ou mais tarde você vai cair, mais cedo ou mais tarde você vai oscilar, porque você não está conectado com o que realmente precisa. Então, eu acho que essa palavra veio hoje muito para falar sobre isso. Ele fala aqui, olha, os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão perecer sobre a terra e debaixo destes céus. Então, que tudo isso que são na cabeça, né, nessa época, os deuses que foram criados, então esses endeusados dos tempos de hoje, do século, né, 21, que tem tudo a ver com os deuses de imagem naquela época, que eles não, olha só, eles não fizeram os céus e as terras, e até eles vão perecer sob os céus. Então, quem não está embasado, quem não está conectado com a sabedoria vertical, mais cedo ou mais tarde, vai perecer de alguma forma. Então, tudo que você conquista, que não é honrado, que não vem através de Deus, em algum momento você vai ter um preço que você vai pagar, porque não foi te dado como uma bênção, foi te dado através do seu braço. Pode ser que você seja uma pessoa que vem aí de uma família rica, de gente, né, que deixou herança, ou de uma cultura, e você use isso para o bem. Aí sim você vai estar usando tudo que você ganhou no seu braço ou você herdou para algo que está alinhado ao seu propósito. Mas se não for por aí, se tudo que te mover for o ego, mais cedo ou mais tarde vai cair. Eu já vi muita gente caindo, né, nos meus 50 e poucos anos de vida. Então, a mensagem de hoje é renove, renove todos os dias a sua fé, a sua recarregue, sabe? Recarregue o seu espírito, o seu coração. Acho que a palavra mais certa é essa, recarregue o seu coração todos os dias com esse momento, e que pode ser um momento de 5 minutos, de 10, de 15. Hoje o meu demora 1 hora nesse processo. É o meu momento mais especial do dia. Conforme for passando o tempo, você vai sentindo a necessidade de ter mais momentos com Deus, mas recarregue essa energia. Pare de buscar com seus próprios braços. Confie que você tem algo muito maior aí para descobrir. E comece a pedir, depois que você já tiver sentindo que você já limpou tudo que você tinha que limpar, comece a pedir que Deus revele para você o seu propósito. Porque pode ser seu propósito seja a fotografia, pode ser que não seja. Pode ser que a fotografia seja uma ferramenta para você despertar talentos e você chegar por um outro caminho depois. Pode ser, como já aconteceu, casos, né, que tá aqui, já presenciou casos que eu tenho de alunos que, através da fotografia, liberaram vários traumas, bloqueios, e aí sim eles estavam prontos para seguir por um outro caminho. Então, muitas vezes você caiu aqui por causa da questão profissional, mas talvez a mensagem que você queira e que você precise, pode ser que a fotografia seja a ferramenta para te levar para o caminho do seu propósito e não o destino final, obrigatoriamente. Agora, o mais importante, que eu acho que esse primeiro episódio é para que vocês entendam como tudo vai começar. É tipo a limpeza. Pare de se prender ao que você não precisa. Troque a sua atmosfera, troque o ambiente onde você está e recarregue o seu coração todos os dias, para que você possa cada dia mais estar mais perto, sentir mais a presença de Deus, sentir mais íntimo. E cada um vai ter uma jornada, essa é a minha, eu compartilhei com vocês a minha jornada, mas cada um de vocês vai ter uma jornada e vai fazer sentido no coração de cada um de vocês. Eu quero que esse encontro, que por enquanto são 2 vezes por semana, em breve possa até ser diário, que outras pessoas venham, que vocês possam compartilhar esse link, trazer outras pessoas que vocês sintam que precisam disso, porque isso não vai ter nada a ver com fotografia. Como eu falei para vocês, né, na live, ser fotógrafa é uma das minhas facetas como ser humano. Eu não sou exclusivamente uma fotógrafa. A minha profissão não me define. Ela é parte do meu ser. Então, eu tenho várias outras facetas dentro de mim que têm como contribuir para outras pessoas. E eu estou aqui seguindo justamente o propósito que me foi destinado, o chamado que me foi destinado, que é levar essa palavra para as mulheres, é trazer a vocês
uma outra luz. E eu quero depois, em outros encontros, falar outras coisas que já me foram, né, trazidas, que eu já tive entendimento sobre a nossa culpa, a nossa importância na vida, inclusive, né, de várias coisas que foram ensinadas por um ângulo masculino através da história bíblica. Então, muita coisa. Uma pessoa que está entrando agora, mas tadinha, vai pegar só no finalzinho, depois ela vai assistir gravar. Então, muita coisa eu quero trazer para vocês, e a cada vez que a gente se encontrar, eu gostaria que vocês pudessem trazer novas mulheres, trazer novas pessoas, porque isso aqui não é sobre mim. Isso aqui é algo que foi me destinado para que eu seja apenas uma ferramenta, e eu vou falar para vocês, eu não sei porque mas eu obedeço. Então, essa mensagem de hoje é, como eu falei, é o meu pezinho ali, né, na água, e que tá uma água fria, porque para mim é algo muito, é muito difícil eu estar falando de algo sem me sentir que eu tenho autoridade para falar sobre isso, né? Mas quem tem autoridade maior do que ele, e ele me chamou e eu estou aqui falando. E justamente talvez porque eu, uma fotógrafa, uma mulher, estou aqui falando, talvez muitas pessoas vão dar mais ouvido do que dariam se fosse um padre, se fosse um pastor, outras pessoas que seguem outros caminhos, né, da palavra que não seja esse. E me veio assim, um estalo aqui que eu precisava falar com vocês, mas me sumiu. Eu distraí a mente aqui, eu me sumi, mas eu vou falar em outros momentos aqui. Eu sei que a cada dia a gente vai trazer um pouco dessa. Vou abrir aqui o chat, só para vocês estão falando. Deus está no comando. É isso aí. Então, meninas, tragam outras mulheres. Vamos trazer esse momento, ser 2 horas por semana apenas, é 1 hora na quarta, às 11h11, 1 hora nas sextas, 11h11, para que a gente possa ter essa conversa. Depois, em alguns momentos, eu quero abrir, enquanto a gente estiver no Zoom, né, para que vocês possam trazer um pouco também da experiência que vocês viveram, quem estiver sentindo que faz sentido, começar a colocar isso em prática nos próximos encontros, poder compartilhar com a gente o que vivenciou. E eu queria pedir para vocês que vocês hoje, anotem como vocês estavam se sentindo e como vocês viram nesse nosso encontro? O que que trouxe para vocês? Qual foi a mensagem que vocês receberam? O que que foi dentro do coração? Porque às vezes o que eu falei para vocês, para cada um de vocês vai ter um significado. Porque eu quero muito que vocês tenham isso registrado, foi uma coisa que inclusive eu não registrei na época, escrita, mas eu deveria ter feito. Tipo um diário, meu querido diário. Hoje eu me sinto assim, assim, assim. Eu sinto falta disso, eu estou perdida nisso, eu estou buscando tal coisa. E hoje, na mensagem, eu tive tal, entendimento, eu tive um insight, para que, aos poucos, isso comece a mudar e você depois possa voltar e ver se fez sentido, né? Em que estado vocês estavam naquele momento, depois que a gente começou esse processo. E a gente trazendo essa experiência, não só na minha vida, mas na vida de vocês, a gente vai poder levar isso para muitas outras mulheres. Eu sei, gente, quantas mulheres tem por aí sofrendo, por se sentirem incapazes, por se sentirem solitárias, por se sentirem culpadas, por não terem condições de ter a vida que elas gostariam de ter, por estarem presas no emprego porque elas precisam pagar as contas para sustentar um filho que muitas vezes elas sustentam sozinhas. Eu vejo elas se humilhando diante de homens, diante de pais, de família, de chefes. E eu acho que Deus pediu para que eu falasse isso para as mulheres, porque nós não temos voz ativa. E eu acredito que quanto mais de nós tivermos essa brecha aberta e nos colocarmos para que a gente possa receber de Deus realmente o que a gente tem direito, a mensagem, não só a mensagem das nossas reuniões, mas durante as nossas conversas diárias com Ele, quanto mais a gente acessar o que a gente tem direito como filho de Deus, sem culpa, sem medo, sem precisar de homens,
sem precisar de intermediários, mais a gente vai se fortalecer e mais pessoas a gente vai poder ajudar. E a gente vai começar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje eu ajudo pessoas que estão ao meu redor. Daqui a pouco a gente vai começar a ajudar pessoas que a gente nem conhece. E eu quero que vocês estejam, vocês que estão começando comigo hoje, se fez sentido para vocês, se vocês começarem a ter o mesmo, esse mesmo crescer, essa mesma luz começar a fazer parte da vida de vocês, eu quero que vocês possam também levar para mais pessoas. No começo, trazendo pessoas para o nosso encontro, com o tempo, criando os próprios encontros de vocês, se isso estiver alinhado com o propósito de vocês. Então, minhas amigas, minhas queridas, eu desejo um final de dia, um resto de dia iluminado para vocês, que vocês possam aguçar esse olhar, que vocês possam trazer realmente a presença de Jesus para dentro do seu coração, fazer do seu coração uma morada para Ele, e que Ele possa se refletir em tudo que você vai fazer, pensar ou agir no seu dia a dia, para que aos poucos você passe a deixar passar da pessoa que você gostaria de deixar, aquela pessoa que você construiu muitas vezes em cima de um ego que nem é a sua essência, mas que você construiu, que você precisava se proteger nesse mundo, e aos poucos você vai deixando isso para trás e vai assumindo a sua verdadeira identidade como filha de Deus, com a sua força, e você vai poder levar para muitas outras mulheres. O nosso grupo provavelmente vão ter muitos homens, mas a essência desse projeto é falar para nós mulheres. Então, meninas, sintam-se abençoadas, que Deus esteja com vocês, e que esse seja só o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter, e eu prometo que com o tempo Deus vai me abençoar, vai me trazer mais o dom da palavra, eu vou conseguir estar mais imbuída do processo. Foi difícil hoje fazer algo, como eu falei, que eu me sinto meio uma impostora de estar fazendo, mas eu sei que com o tempo, assim como eu vi outro dia na história de Moisés, não sei se vocês já viram aquele filme bíblico de Moisés, o filme mesmo. É muito legal, porque eu vi quando eu era criança, eu tive um entendimento, e agora eu vi com meu filho, para o trabalho escolar, e foi muito louco, porque hoje eu vejo totalmente diferente. Então, Moisés, que era um cara que era gago, que super medroso, que dava errado em tudo na vida dele, ele fazia errado, foi justamente o que foi chamado para levar o povo, tirar do Egito e levar para a Terra Prometida. E o cara, tipo, ele não conseguia nem falar, ele não tinha nem certeza se aquilo era para ele achava que ele estava viajando. E Deus depois deu a unção da fala para ele, e ele criou multidões, ele levou milhares de pessoas pelo deserto. Então, eu acredito que, mesmo que essa história tenha sido, vamos dizer assim, metafórica, o que Deus quis colocar naquela passagem é que Ele vai te preparando no caminho. Então, o que Ele me chamou para fazer, eu tenho certeza que Ele vai me preparando no caminho. Então, hoje, vamos dizer que eu estou debutando para o que Ele me chamou. E lá na frente, Ele vai trazendo, vai me capacitando conforme eu for me preparando, conforme eu for dando o meu próximo passo. E é isso que eu convido vocês a fazerem. Se conectem, que aos poucos as mensagens vão vindo, você vai começar a sentir no seu coração para onde você tem que ir, e as coisas vão sendo acessadas, degrau a degrau. Não queiram subir e alcançar toda a graça de Deus de uma vez só, porque vocês não vão estar prontos. É igual o que eu sempre falo, não adianta construir a cobertura se a gente não tem a fundação, se a gente não constrói andar a andar. Isso se aplica a tudo. Então, eu acho que a gente está começando um grande movimento aqui, e eu tenho certeza que a gente vai trazer muitas mulheres, vai beneficiar muitas mulheres com esse encontro. Mesmo que depois ele tenha que se tornar algo à parte, totalmente independente da fotografia, por enquanto ele vai estar sendo costurado com a minha experiência como fotógrafo, e vai estar sendo focado nas pessoas que me acompanham, nas fotógrafas que me acompanham. E é isso, queridas, que vocês possam levar no seu coração essa luz, esse amor, e que a gente se encontre aí na sexta-feira para que vocês possam contar um pouquinho de como é que foi esses 2 dias depois desse primeiro encontro. Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, muita luz e um dia abençoado.